guarda ele, a vida dele, Amém. a vida da sua esposa, do seu filho, Pai. Deus, eu sei que o Senhor já falou no coração dele, o Senhor já tem uma palavra, Pai, que o Senhor já falou no coração dele. Deus, usa a boca dele para que ele possa falar ao teu povo, Pai, essa noite. Usa ele com graça, com ousadia, Senhor Deus, para que o teu nome possa ser glorificado neste lugar, Senhor. Afasta toda a distração deste lugar, Senhor. Pai, que ele fale tudo que o Senhor tem para, que o Senhor já falou com ele, que ele não deixe, Pai, nada, que o seu nome possa ser glorificado neste lugar, em nome de Jesus. Amém? É isso, irmão, deixa Deus te usar. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Quantos minutinhos tem? Acho que é 40 minutos. Tá bom, eu já coloco aqui já. Não, mas deixa Deus te usar, entendeu? Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Então tá bom. Você já deu boa noite para quem está do teu lado? Já deu de verdade? Se você não deu, essa é a oportunidade. Dá uma boa noite. Aí, tá vendo? Eu tô ouvindo alguns boa noites, tá vendo? Alguém não deu boa noite aí, ó. Glória a Deus. Irmãos, feliz demais de estar aqui com vocês hoje. Como a missionária Gabriela disse, eu sou de casa. Amo estar aqui com vocês sempre quando tenho oportunidade. É muito bom estarmos juntos. Deixa eu colocar isso aqui para cá, irmãos. Aí, pronto. Agora está direitinho. E eu estou muito feliz essa noite por poder compartilhar com vocês uma palavra, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, falado um tema sobre oração, falado um tema sobre jejum, falado um tema sobre aquilo que nos fortalece, né? O tema que me foi dado, né, como base é a gente falar sobre ministério e sobre vida espiritual. E não tem como a gente falar sobre ministério e sobre vida espiritual sem a gente falar sobre oração e sem a gente falar sobre jejum. Eu poderia trazer vários outros temas aqui, falar com vocês através de talvez como Paulo organizava as pessoas, como ele liderava, ou como era o ministério da igreja antes, em Atos, e como tudo começou. Mas eu acredito demais que quando a gente fala de um tema sobre ministério e sobre vida espiritual, não tem como a gente fugir de uma vida de oração. Não tem como a gente fugir de falar sobre um tema chamado jejum. Essas são as bases, isso é que nos fortalece, isso é que nos mantém forte na caminhada da vida, do ministério, na nossa vida espiritual, isso que o Senhor espera de nós. Amém? Então essa é a nossa agenda para hoje e eu quero compartilhar com você acerca de alguns textos e a gente conversando aquilo que Deus tem falado comigo. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Hoje vem um pessoal conosco de Santos também, está ali o Luquinhas, está no multimídia, o Marcelão, nosso diácono, que está lá atrás, minha esposa, vocês já conhecem, louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Pastor Anselmo e a Solange, que já são de casa, né, pastorzão? Já são de casa, louvado seja Deus. Vocês abriram? Estamos aí em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao versículo 13. Hoje eu não vou falar nada que seja muito diferente, eu só quero te relembrar algumas coisas muito importantes para que a gente possa falar acerca de oração. Irmãos, oração, eu trouxe essa pregação já tem uns meses atrás na igreja e eu acredito que a oração, ela é a atividade mais elevada que um ser humano ou um cristão ele possa ter. A oração, ela não é apenas uma prática espiritual, como muitos costumam entender, ou simplesmente uma ferramenta. Mas a oração, eu coloquei uma frase que diz, ela é a atividade mais elevada que um ser humano pode viver espiritualmente. A oração é a atividade mais elevada que um ser humano pode viver espiritualmente. Você pode buscar a Deus intelectualmente, né? Tem algumas pessoas que a gente vai conversar, a gente vai bater um papo e a pessoa fala, não, porque fulano de tal conhece de Bíblia e tal, e etc. E eu gosto sempre de olhar muito a vida. Não que nós não vamos pecar, não vamos errar, né? Não existe ninguém aqui que não está sujeito a cair ou a errar, né? Todo mundo está sujeito. Mas quando a gente entende que não, mas nós conhecemos muito de Bíblia, eu conheço de Bíblia. Irmãos, o diabo conhece mais de Bíblia do que eu e você e do que todo mundo junto. Só que ele não obedece.
ele não tem uma vida com Deus. E quando nós ajuntamos a oração, a revelação da palavra, uma vida de jejum, isso é aquilo que nos fortalece, isso é aquilo que dá base para a igreja, isso é que sustenta a igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja que está fadada ao fracasso. E quando eu digo igreja, eu digo pessoas, porque nós somos a igreja. Quando nós não oramos, quando nós não temos uma vida com Deus, o nosso ministério não vai para frente. Quando nós não temos uma vida de jejum e de oração, nós não estamos fortes para resistir muitas vezes aquilo que vem sobre as nossas vidas. Porque se você já passou por uma crise, eu não estou aqui sendo profeta do caos, amém? Mas se você já passou por uma crise, vai vir outra. Até que Jesus volte, nós vamos enfrentar adversidades. Agora, aqueles que mantêm firmes são aqueles que colocam a sua casa fundamentadas na rocha que é Cristo. Aqueles que fundamentaram a sua casa na areia, que não tem uma base sólida na oração, no jejum, não vão conseguir manter os seus ministérios, as suas vidas espirituais, a sua caminhada com Deus firme. E hoje eu quero falar com você acerca disso. Mateus capítulo 6, abre lá a tua Bíblia, Mateus capítulo 6. A gente vai ler a partir do versículo 5. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, do versículo 9 ao 13, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo, né, e trabalhando em alguns pontos específicos. Pessoal, Mateus capítulo 6, é interessante a gente pensar que é o único texto, é o único sermão de Jesus na Bíblia que ele começou e ele terminou. Todos os evangelhos, a gente vê as histórias de Jesus, então Jesus ia, curava, Jesus ia, ensinava, Jesus ia, passava, Jesus ia, orava, Jesus ia, ensinava, mas nós nunca vimos um sermão completo de Jesus. Agora, o único sermão que a gente vê completo de Jesus na Bíblia, se a gente pode dizer assim, né, é o Sermão da Montanha. Todo mundo conhece? O Sermão do Monte? Todo mundo conhece? No Sermão do Monte, ele tem 3 capítulos. Começa em Mateus 6, Mateus 7, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Oi, pastor, tu precisa de alguma coisa? Não está me ouvindo? Parou aqui, gente? Parou? Som. Parou? Se o pessoal estiver me ouvindo, eu falo assim. Vocês estão me ouvindo? Dá para ouvir, morei atrás? É? E agora? Melhorou? Assim? Melhorou? É. Som. Voltou? Ah, voltou. Então tá bom, voltou. Eu já ia arrumar uma desculpa para tirar o microfone, que eu gosto de articular, gente. Meu Deus do céu, eu me sinto preso aqui assim, ó. E é até interessante a gente pensar que Mateus capítulo 5, 6 e 7, a gente vê que Jesus, ele traz o Sermão do Monte, e ali ele traz alguns ensinamentos. Ele traz um ensinamento sobre nós sermos sal e luz do mundo, ele traz um ensinamento sobre a lei, ele traz um ensinamento sobre o assassinato e sobre a raiva, ele traz um ensinamento sobre o adultério, ele fala sobre o casamento, ele fala sobre o divórcio, ele traz um ensinamento sobre o juramento. Então nós vemos Jesus no Sermão do Monte trazendo vários princípios e valores, vida de comportamento que a gente pode viver nessa terra e como nós devemos ir, ser e fazer. E no Sermão do Monte ele continua ensinando, e ele fala sobre o ensinamento sobre a vingança, ele fala sobre o amor pelo inimigo, por aquele que te persegue, ele traz um ensinamento sobre a doação, sobre a caridade, e ali no capítulo 6, a partir do versículo 5, ele traz falando o ensinamento sobre a oração. E ele começa no texto falando assim: quando tu orares, não sejam como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos por outros homens. Ele vem trazendo um ensino de como nós devemos orar, e ele vem falando de uma prática que os fariseus faziam no tempo antigo, que eles, pelas pessoas virem eles orando com palavras eloquentes, orando alto, para que as pessoas vissem que eles eram homens e mulheres de oração. Jesus vem repreendendo essa prática, então ele vem nos ensinando a orar. Ele fala assim: quando você orar, não seja como os hipócritas, porque eles adoram orar em pé nas sinagogas para que eles possam ser vistos. Salmos 91 fala sobre o esconderijo do Altíssimo, em algumas versões sobre o secreto do Altíssimo. O secreto, o lugar secreto é onde nós não vamos com os nossos pés. O lugar secreto no Altíssimo, na habitação da sombra do Onipotente, onde nós temos proteção, refúgio, descanso, nós alcançamos esse lugar com o nosso coração. Então o Senhor, ele não está simplesmente proibindo a oração no público, porque quando nós vemos em Mateus 6, a partir do 9, ele fala: Pai nosso que estás nos céus, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Então dá uma ideia de que quando nós estamos em grupo, nós estamos reunidos e nós oramos: Pai nosso que estás nos céus.
Então o Senhor não repreende nós orarmos em público, nós orarmos com as pessoas, nós darmos as nossas mãos, mas percebe-se que o Senhor Jesus está falando sobre uma intenção do nosso coração. Qual é a tua intenção quando você ora? Qual é a tua intenção que está por detrás da tua oração? Quando você ora pelo teu ministério, quando você ora pela tua igreja, quando você ora para que Deus te use, quando você ora pela tua vida financeira, quando você ora para que Deus possa te dar um carro, para que Deus possa te dar uma casa, qual é a intenção da tua oração? O lugar secreto, ele é acessado pelo nosso coração. Então não sejam como os hipócritas que oram para que as pessoas possam ver eles. Existe uma intenção por detrás disso, e ele continua dizendo: em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa, eles já receberam o elogio dos homens, olha como você ora bem, olha como você é um homem e uma mulher espiritual, olha como o teu ministério é maravilhoso. Eles já receberam a sua recompensa. E o Senhor continua dizendo, versículo 6: mas tu, quando orares, entre no teu quarto, feche a tua porta e ore ao teu pai que está em secreto, e em secreto o teu pai te vê. Mateus capítulo 6, Jesus está falando sobre o lugar que você deve orar com o Senhor. Ele não está falando simplesmente sobre um cômodo. O Senhor Jesus não está falando simplesmente sobre um quarto, Ele não está falando simplesmente sobre uma sala, Ele não está falando simplesmente sobre um cômodo, Ele está falando sobre um lugar secreto. Repete comigo: lugar secreto. Irmãos, o lugar secreto, ele não é acessado com os seus pés. Você não chega até esse lugar secreto caminhando. Você não chega até esse lugar secreto fechando a porta do teu quarto. Você não chega até esse lugar secreto fechando a porta da tua casa. É um lugar que você acessa com o teu coração. Repete comigo: coração. Irmãos, a oração, ela é o lugar onde nós encontramos refúgio. A oração é o lugar onde nós encontramos uma fortaleza, que o Senhor nos fortalece de dentro para fora. A oração é onde nós nos refugiamos e o Senhor fala aos nossos corações. Mas Jackson, por que nós devemos orar se antes que a palavra venha à boca, o Senhor já a conhece? Porque o Senhor diz para mim e para você: bata a porta e eu vou abrir, clama a mim e eu vou te responder, venha até o lugar secreto. Salmos 91 não está falando sobre o você pedir socorro e Deus te ajudar. Salmos 91 está falando sobre um posicionamento. Eu me posiciono, eu vou até o lugar secreto, eu rasgo o meu coração na presença de Deus, eu exponho os meus problemas, eu mostro o meu pecado, eu exponho aquilo que está acontecendo comigo. A base da nossa vida cristã é a oração. Irmãos, a gente pode esconder de qualquer pessoa o nosso pecado, as nossas vontades, as nossas limitações. De Deus, nós não escondemos. Se a palavra antes que venha à boca o Senhor já a conhece, não tem por que eu e você ficarmos envergonhados diante de Deus dos nossos sentimentos. Quantos estão comigo, amém? Não tem por que eu e você ficarmos envergonhados das nossas vontades. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, não há um justo sequer. Nós pensamos em coisas ruins, nós pensamos em desejos errados, nós queremos fazer maldades. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. O que o Senhor quer, como Joel capítulo 2, versículo 12: volte-se para mim com choro, pranto, jejum, lágrima e oração. O que o Senhor está falando para mim e para você acerca de um ministério, acerca de uma vida espiritual? Eu quero o teu coração, eu quero a tua sinceridade, eu quero que você fale para mim aquilo que você tem vontade de fazer, eu quero que você fale para mim o desejo que você tem, eu quero que você fale para mim aquilo que você gostaria de fazer, gostaria de falar daquela pessoa, aquilo que você gostaria de fazer na tua casa. Fale para mim, porque eu vou te dar ajuda pessoal. Voltem-se para mim. E essa ideia de voltar para Deus é uma ideia de rasgar o coração, é uma ideia de trancar a porta do quarto, é uma ideia de estar no secreto com Deus. Ele está falando com jejum, choro e lágrima. Quanto tempo a gente não se rasga na presença de Deus? Quanto tempo nós não oramos verdadeiramente, choramos
e debruçamos, e deitamos no chão, e clamamos: Senhor, não quero mais nada disso, Senhor Deus, eu não pedi nada disso para o Senhor, eu não quero mais, eu não quero fazer mais, eu quero entregar tudo, isso não é vontade minha, isso é vontade tua, foi o que o Senhor que me colocou nessa situação. Quantos de nós já oramos assim com Deus? Quantos de nós já rasgamos o coração dessa forma? Porque talvez isso está dentro de você e você não tem coragem para falar para Deus, e Deus talvez está te trazendo uma mensagem essa noite para falar: fala para mim, porque eu vou te dar ajuda pessoal, eu vou transformar a tua sorte. Irmãos, a maior terapia que você pode ter é a oração. Sabe por quê? Porque o ouvido mais próximo da tua boca é o seu. Tudo aquilo que você fala, você ouve. A oração nunca é para Deus. Antes da palavra vir à boca, Ele já sabe. A oração é para você. Você ouve, você reflete. Você já foi numa sessão de terapia ou com um psicólogo? Você já estava aconselhando pessoas? Irmãos, quando a gente está aconselhando pessoas, ou se pessoas já estiveram aconselhando você, a pessoa faz uma pergunta, e aí tu está falando, tu está desabafando, tu está falando, tu fala: já aconteceu isso contigo? Comigo já aconteceu. Já aconteceu com alguém aqui? Você tem insights. Por que você tem insights? Repete comigo: porque eu. Repete comigo: porque eu falei. Deus vai te dar respostas, Deus vai te dar direção, Deus vai falar o teu coração ao ponto de que você fale com Ele. Amém? Até aqui tudo bem? Amém? Então tá bom. Versículo 7 diz: mas orando não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não useis de vãs repetições: Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá uma casa, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor. Não useis de vãs repetições. O porquê você quer o carro? O porquê você quer a casa? O porquê que Deus vai florescer o teu dom, o teu talento, o teu ministério, aquilo que Deus tem na tua vida? Não useis de vãs repetições como os hipócritas. O porquê que Deus vai te dar um carro? Senhor, eu estou aqui mais uma vez clamando diante do Senhor. Foi tão difícil chegar naquele culto, quase eu não chego. Eu queria dar carona para o irmão e eu não consegui. Senhor, me dá um carro, eu vou usufruir desse carro com a minha família, mas eu também vou usar ele para a obra. Senhor Deus, me dá uma casa. Senhor Deus, que aquela casa possa ser um ponto ali, Senhor Deus, aonde eu vou trazer células, aonde a Tua presença vai vir sobre aquele lugar, aonde eu vou discipular, onde eu vou aconselhar, onde eu vou fazer uma célula no meu lar, onde a minha casa vai estar aberta. Ou você pede uma casa para Deus, Deus dá uma casa, e talvez Deus te dê uma casa muito bonita, com piscina, maravilhosa. Um final de semana você não vai no culto, no outro você não vai também, no outro você fica na sua casa porque sua casa é maravilhosa. Deus te dá um carro, mas aí você não dá carona para o irmão, você não abençoa aquele. Mas aqui estou entendendo isso. Não adianta uma oração de vãs repetições. Me dá isso. É o teu coração, é a intenção do teu coração por detrás daquilo que você está pedindo ao Senhor. E aí ele continua dizendo no texto, versículo 8, e ele fala assim, versículo 7: mas orando não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é por muito falar, mas pela intenção do teu coração e a sinceridade diante de Deus. E o versículo 8 ele diz: não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe aquilo que tem necessidade antes que você peça. E aqui nós entramos no versículo 9. E o versículo 9 é o versículo 9, versículo 9, versículo 10, e versículo 11, 12, 13, são versículos tão poderosos na oração do Pai Nosso, que o Senhor ele diz assim para nós, e agora Ele nos ensina a orar. E essa oração, ela é uma oração modelo, mas não é uma oração que você deve simplesmente repetir aquilo que está escrito, mas você deve entender aquilo que está escrito e você praticar isso na tua vida de oração. Versículo 9 ele diz assim: orai, pois da seguinte maneira
E aí ele diz: Pai nosso que estás no céu. Ele começa dizendo, e ele fala assim: Pai nosso que estás nos céus. Quando diz essa ideia do Pai nosso que estás nos céus, ele está falando sobre um Pai que é acessível, amém? Sobre um Pai íntimo, sobre um Pai nosso. Quando Jesus ele traz a parábola do filho pródigo, ele está na mesa dos escarnecedores, dos publicanos, dos pecadores, dos cobradores de impostos, e os fariseus vão contra Jesus, citando Salmos de número 1, versículo 1. O Senhor está sentado na roda de escarnecedores, de pecadores. O que tu está fazendo aí, Senhor? E o Senhor, para meio que explicar por que ele está sentado na roda de escarnecedores, de pecadores, ele cita 3 parábolas. E uma das parábolas que ele cita é a parábola falando do filho pródigo. Então Jesus revela quem é Deus. Porque até então as pessoas entendiam que Deus naquela época era o El Shaddai, era o Todo-Poderoso, era o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, era o Deus de Jacó, era o Pai da nação, mas nunca um Pai meu, nunca um Pai íntimo, nunca um Pai próximo. Então quem trouxe a revelação de que Deus é Pai meu, íntimo, acessível, foi Jesus. E aí ele nos traz a oração modelo e ele fala assim: Pai nosso que estás no céu, Pai meu, Pai íntimo, Pai acessível que estás nos céus. Não porque Deus é um Deus egocêntrico, mas Ele é um Deus todo-poderoso. O Pai que estás nos céus. Céu significa algo de grandeza, algo de soberania, algo de autoridade, que Ele está sentado acima do mais alto e sublime trono. Deus não olha para cima porque acima dele não tem nada. Deus olha para baixo não porque Ele é egocêntrico, mas porque Ele é cuidador, porque Ele é soberano, porque Ele está sentado no mais alto céus. Pai nosso que estás nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E Ele continua nos ensinando a orar, o Pai nosso que estás nos céus. E Ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na minha casa. Obrigado pela roupa que eu visto. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado porque eu consigo fazer 3 refeições durante o meu dia. E tem gente que não tem o que comer. Cristãos estão sendo perseguidos. Suas casas estão sendo destruídas na Nigéria. Estão sendo mortos, massacrados, humilhados, perseguidos, não conseguem tomar um banho quente. Pai, eu te agradeço pelo pão de cada dia. Eu te agradeço pelo meu trabalho, pelo meu sustento. Eu te agradeço pela minha casa. Eu te agradeço pela minha esposa, pelo meu filho. Eu te agradeço por te servir. Eu te agradeço por ter saúde. Eu te agradeço porque eu tenho uma casa, porque eu tenho dinheiro para poder pagar o meu aluguel. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor Deus, a perdoar aqueles que também nos devem, porque o Senhor já nos perdoou. O Senhor nos perdoou um dia, então nos ajuda a perdoar aquelas pessoas que nós não estamos conseguindo, porque se o Senhor perdoou a minha dívida, pagou a minha dívida, quem sou eu, Senhor Deus, para não perdoar aqueles que me devem? Quantos aqui estão entendendo até aqui, amém? Está conseguindo entender a importância da oração? O como o Senhor te ensina a orar? Não tem nada a ver sobre uma prática, sobre um exercício. Tem a ver sobre o teu e o meu coração. Tem a ver sobre a nossa intimidade com Deus. E ele continua dizendo no versículo 11: o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí ele diz no versículo 13, ele fala assim: e não nos conduza à tentação, ou não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Ele fala assim, ó, não nos deixe cair em tentação, nos livre, Senhor Deus, dos desejos maliciosos, nos livre, Senhor, da luxúria, nos livre, Pai, dos desejos infames, nos livre, Pai, da fofoca, nos livre da glutonaria, nos livre do pecado, nos livre das tentações que fazem com que a gente peque contra o Senhor. Nos livre, Senhor, porque Teu é o reino, Tu é a glória, para todo sempre. Amém. Essa é a oração modelo, essa é a oração
do Pai Nosso. E aqui eu quero trabalhar com você em 2 pontos, de uma forma rápida. Para a gente entender essa ideia de como a base da oração, como esse pilar que o Senhor nos deu, do jejum, isso fortalece a nossa vida ministerial, isso também fortalece a nossa vida espiritual, até que o Senhor volte, ou até que Ele nos leve antes. Irmãos, Deus afastou pragas através da oração. Deus ouviu um clamor de um povo que por 400 anos estava como escravos, sendo assolados. E esse povo clama. E o Senhor, quando chama Moisés, fala: o clamor do meu povo subiu até mim. E o Senhor levanta um homem, um libertador, para poder libertar esse povo. Por conta de um clamor de um povo. O que é difícil para você? O que Deus não pode fazer? Até onde vai a limitação de Deus? Porque a Bíblia nos mostra que quando alguém ora, Deus responde. Quando alguém ora, o invisível se movimenta. A terra é impactada. A oração, ela tem o poder de mudar cenários, de liberar respostas e de trazer uma intervenção divina. A oração tem o poder de trazer respostas, de mudar cenários, de trazer uma intervenção divina. Quando eu estava ministrando essa mensagem, eu trouxe um exemplo acerca do meu pai, para eu poder te trazer esse exemplo e a gente tentar ilustrar isso. Meu pai sempre foi um homem que trabalhou muito, sempre trabalhou bastante. Meu pai nunca se preocupava com roupas de marca, com coisas, mas ele sempre trabalhava para poder sustentar a casa. Então ele sempre pegava o dinheiro, dava em casa, saía para trabalhar de manhã, voltava muito tarde. Essa era a rotina do meu pai. E uma das coisas que a gente é fruto do ambiente que nós estamos. Então uma das coisas que eu absorvi do meu pai é não ter medo de trabalho. Então eu nunca tive medo de trabalho. Eu nunca parei quieto. Então talvez você veja eu parado quieto porque eu estou doente. Por quê? Porque nós somos frutos do meio. Então nós aprendemos ou nós absorvemos aquilo, o ambiente que nós estamos. Então eu aprendi muito isso com meu pai. E um ponto importante dentro dessa ideia, dessa introdução, por que eu estou te trazendo esse exemplo? Porque meu pai, ele trabalhava muito. E toda noite, ou quase toda noite, que meu pai demorava para chegar em casa, a minha mãe, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade, era pequenininho, minha mãe me pegava pela mão, ia até o portão, e a gente olhava para outra esquina, porque a gente morava numa esquina, para ver se meu pai estava chegando. E demorava-se um tempo, meu pai não estava vindo. A gente ia até uma outra esquina, que era enviesado na rua, que ele também viria. E naquela outra esquina, nós olhávamos de longe, meu pai ainda não estava chegando, mas eu tinha certeza que meu pai voltaria para casa. Se algum acidente não aconteceu, se meu pai não morreu no meio do caminho, meu pai voltaria para casa. Então nós insistíamos, porque eu sei que meu pai voltaria. Então nós íamos até uma outra esquina, e essa esquina ela dava mais ou menos de frente para o canal 1, aonde era ali a Portuguesa Santista, e aí o ponto do meu pai, onde meu pai descia, ficava ali. Então meu pai vinha dali. Então toda noite, como naquela época não tinha telefone, não tinha contato por telefone, era essa forma que nós esperávamos o meu pai chegar. Porque eu tinha certeza que meu pai iria chegar. Irmãos, reflete nisso sobre uma vida de oração. Quando você tem certeza que Deus está te ouvindo, quando você tem certeza que Deus vai intervir na tua situação, quando você tem certeza que quando você se achega ao teu pai, o teu pai vai falar contigo, você vai até o portão, você vai até a esquina, você vai até a outra esquina e você fica esperando até que o seu pai fale com você. O problema é que nós, muitas vezes, não estamos indo nem até o portão, quanto mais até a esquina. Uma vida de oração, ela requer renúncia. Uma vida de oração requer sacrifício. E quando nós sacrificamos o nosso tempo, quando nós renunciamos às nossas vontades de ficar na internet ou de fazer qualquer outra coisa e dobramos o nosso joelho e oramos, irmãos, existe uma intervenção dos céus na terra. Porque oração é isso. A oração é uma intervenção no mundo espiritual. Você vê que Daniel, ele orou e a bênção dele estava retida. E Deus falou para ele que já tinha ouvido, mas o príncipe da Pérsia, que era um demônio, estava retendo isso. E ele continuou orando, e ele continuou orando. Se Daniel tivesse parado de orar,
a oração faz grandes coisas na minha e na tua vida. Muitas vezes nós não oramos com intensidade, porque não acreditamos totalmente no poder da oração. Porque se realmente entendêssemos, oraríamos mais, oraríamos melhor, oraríamos sem parar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz: não tendes, porque não pedis. Salmos. Obrigado, pastor. Som. Irmãos, a Bíblia deixa muito claro que quem ora nunca está sozinho. Repete comigo: eu nunca estarei sozinho se eu orar. Você nunca estará sozinho se você orar. Olha só o que diz em Salmos 46:1: Deus é socorro bem presente na angústia. Olha só o que a Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e eu te responder-te-ei. Olha o que diz em Salmos 34:17: o Senhor ouve o clamor. Mateus 7:7: pedir e dá-se-vos-á. 1 Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: se acheguemo-nos com confiança. Irmãos, se achegar com confiança é ter a certeza naquele que você confia. Se você não tem certeza em quem você confia, você não chega com confiança. Se achegar com confiança é saber que Deus está me ouvindo. Irmãos, a oração, muitas vezes, ela não vai te livrar do cenário que você está passando, mas Deus vai te fortalecer e te sustentar no cenário que você está passando. Não quer dizer que eu vou orar e Deus vai me livrar, mas quer dizer que eu vou orar, Ele pode me livrar, mas Ele vai me fortalecer em meio àquilo que eu estou passando. Estão entendendo isso, amém? Eu coloquei algumas palavras que muitas vezes o nosso coração está aflito, e muitas vezes nós estamos em conflito, e aí nós temos um chamado de volta de Deus para mim e para a tua vida. Eu quero lembrar você de algumas coisas, porque talvez você diga assim: eu quero ler, eu quero orar, eu quero ser uma pessoa melhor, mas eu continuo falhando nas minhas atitudes. As coisas que eu quero fazer são exatamente as coisas que eu continuo fazendo. Aquilo que eu não quero fazer é aquilo que eu continuo fazendo. Eu continuo com desejos, com vícios, com atitudes que eu sei que não agradam a Deus, e isso começa a gerar um conflito dentro de mim. Eu queria que você pensasse, enquanto eu vou lendo, se isso faz sentido dentro da tua própria vida, porque muitas vezes você está em conflitos internos, você quer ler a Bíblia, você quer orar, você quer ser uma pessoa melhor, mas você continua falhando. Você não quer fazer aquilo que é errado e você continua fazendo aquilo que muitas vezes agrada a Deus. Isso começa a gerar um conflito dentro de você, porque à medida que você vai crescendo com Deus, você começa a odiar aquilo que te afasta e aquilo que você tolerava antes. Então muitas vezes na tua vida vem a frustração, e você pode dizer: Deus, de novo, eu fiz isso outra vez, eu falei dessa maneira de novo, quando isso vai mudar? E talvez não é só isso. Eu coloquei algumas coisas muito importantes nesse texto que eu escrevi, que talvez você tenha contas que você não consegue pagar, tempo que você não consegue ter com Deus, faz tempo que você não ora de verdade, você talvez nem lembre a última vez que você fez uma devocional profunda com Deus, e aí parece que tudo vai acumulando na tua vida, e talvez você tenha culpa, peso, distância, e em meio a tudo isso, como a gente leu em Joel capítulo 2, versículo 12, o Senhor diz para mim e para você: volte o seu coração para mim. Porque se você voltar o seu coração para mim, em meio a tudo isso que você quer deixar de fazer, e você está agoniado, porque à medida que você se aproxima de Deus, Deus vai limpando os teus olhos, você vai entendendo que você está errado em alguns fatos, e você vai se angustiando porque você quer deixar de fazer aquilo, e você continua fazendo, continua falando, continua se comportando. Deus fala para mim e para você: volte-se para mim. Rasgue o teu coração na minha presença, chore comigo, abra o seu coração, fala para mim qual é o teu problema, eu quero te ajudar de forma pessoal, eu quero estar contigo. A oração é isso.
O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, não simplesmente para nos dar a salvação e a vida eterna. A Bíblia fala que nós não somos santos, nós vamos nos tornando santos. A Bíblia fala que existe uma graça sobre as nossas vidas, que nós vamos sendo alcançados todos os dias e vamos sendo santificados por Deus até que Ele volte e busque a sua igreja. Irmãos, o que Jesus fez foi um sacrifício tão grande para que eu e você pudéssemos ter acesso de volta a Deus por meio da oração. O que tem te incomodado é a tua família, é a tua casa. O que tem frustrado o teu coração são as contas, são as dívidas. Como está o teu ministério? Como está a tua vida espiritual? O que tem abalado você? E o Senhor fala para mim, para você: volte-se para mim. Mas volta para mim não rasgando as suas vestes, não volta para mim simplesmente fazendo uma oração normal. Deus, eu te amo, obrigado pelo meu dia. Deus, obrigado pela comida que eu comi agora. Deus abençoe. Não, chore, rasgue o seu coração, faça um jejum, fique sem comer, volte-se para o Senhor verdadeiramente. Isso é um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. E aí nós vamos lendo Lucas capítulo 22. Quando você age na terra, os céus reagem. Existe uma contrapartida daqui para lá. Precisa ter uma ação, porque toda ação gera uma reação. Então, quando você age na terra, os céus reagem. Eu coloquei algo que diz que a oração ela é uma ação, e toda ação na terra gera uma reação nos céus. Então, quando você ora, algo se move, algo responde, algo acontece, a ajuda está em cima. Então a ajuda de Deus, ela está em cima, e quando nós oramos, a oração vem sobre as nossas vidas. Nós somos impactados acerca disso. Então muitas vezes nós não gritamos mais, nós não nos rasgamos mais, nós não calejamos mais os nossos joelhos, nós não buscamos mais com intensidade diante de Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e eu te responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14 diz assim: e se o meu povo, você pode repetir comigo? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha o que diz o texto: se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. E entenda sobre um ponto importante, o clímax da oração, porque 2 Crônicas 7,14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, Joel 2,12 diz: se você rasgar o seu coração, se você se voltar para mim, se você rasgar o seu coração, se você chorar, se você se humilhar, se você jejuar, eu te ajudarei. Nós temos um padrão, amém? O que Deus quer ao teu coração, repete-se comigo: Senhor, a partir de hoje, eu entregarei o meu coração nas minhas orações. Que isso seja uma verdade na tua vida, em nome de Jesus, irmãos. E quando a gente olha que existe um padrão espiritual, o homem clama, Deus responde, a terra se posiciona e o céu interfere. Elias orou, a chuva parou e a chuva também voltou. Daniel orou e a cova, e o Daniel orou e a guerra no mundo espiritual aconteceu. Moisés orava e Deus mudava o rumo de Israel. Vou matar o povo. Senhor, se o Senhor for matar eles, que o Senhor me mande para o inferno. Irmãos, que tipo de oração é essa? Presta atenção, olha para mim. Que tipo de oração é essa? Que um homem olha para Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor não mudar o teu coração, se o Senhor não mudar a tua vontade, se o Senhor matar esse povo, pode me mandar para o inferno. Irmãos, o que Moisés, talvez Moisés tenha muito mais consciência do que eu e você, do que é o inferno. Moisés pediu para Deus. Um homem que pede isso para Deus alcança o coração de Deus, porque Deus olha para Moisés e fala: você me conhece, você entende o meu coração, você entende o meu amor pelo povo, você entende a minha dor pelo povo, você entende o que eu fiz e o que eu vou me sacrificar por eles. E por isso que você está me pedindo para ir para o inferno, para deixar o povo livre.
Irmãos, que tipo de intimidade é essa? Que coração é esse? Que nível de profundidade de ministério e de vida espiritual é essa? A oração ativa, o sobrenatural e o invisível. Quando nós olhamos, abre a tua Bíblia em Lucas, rapidinho, que eu já vou me terminando. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 41. Lucas 22, a partir do versículo 41. O texto bíblico diz assim: e retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, uma distância, e ajoelhou-se e orava dizendo: Pai, se tu quiseres, remova de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas se faça a tua. E apareceu-lhe um anjo dos céus, e fortalecendo. Irmãos, quando a gente olha que a oração ela ativa o sobrenatural, a gente percebe que Jesus, ele não estava sozinho. Irmãos, Jesus, em Lucas, a gente olha em Lucas capítulo 22, que Jesus, antes dele ir até o Getsêmani, o Monte das Oliveiras, o jardim chamado Getsêmani, para que ele pudesse enfrentar a traição através de um beijo, para que ele pudesse enfrentar tudo aquilo que ele precisaria enfrentar depois desse dia, depois dessa noite, a Bíblia nos diz que ele estava antes com os seus discípulos na ceia. O texto bíblico diz que Jesus ansiava por esse momento. Então Jesus come com esses homens, Jesus partilha o pão com esses homens, Jesus ensina para esses homens que eles precisam fazer isso em memória dele. Jesus talvez cantou com esses homens, Jesus se alegrou com esses homens, Jesus partilhou com esses homens, e ele foi para o momento mais difícil da vida dele, da vida terrena dele, porque Jesus foi 100% homem, mas Jesus também foi 100% Deus. E a Bíblia diz que depois desse momento maravilhoso, depois de ele chamar Pedro de Satanás, depois de ele falar que um daqueles que estavam na mesa iriam traí-lo, ele sobe o Monte das Oliveiras e vai para um jardim chamado Getsêmani. No Getsêmani, Jesus, ele estava com tanta agonia, irmãos, ele estava com tanta pressão emocional. Lembre comigo, eu quero te trazer para a história. Se nós olharmos o texto, nós mergulharmos na palavra e a gente entender a intensidade do texto bíblico, isso faz com que a gente mergulhe e a gente entende aquilo que está acontecendo. Irmãos, Jesus não é mitológico, Jesus não é um personagem, por isso que eu não gosto de falar que... Vamos dar uma olhada nos personagens da Bíblia. Eles não são personagens, eles são homens e mulheres reais que passaram por essa terra. E Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Quando nós olhamos na Bíblia que Jesus, ele sai desse momento maravilhoso e ele vai para o Getsêmani, Jesus enfrenta algumas coisas naquele lugar, e Jesus também nos ensina algumas coisas naquele lugar. Primeira coisa que Jesus nos ensina é que você precisa pedir socorro e ajuda, amém? Não importa aquilo que você esteja passando, Jesus nos ensina. Irmãos, é o próprio Deus nos ensinando. Ele fala o seguinte no texto, versículo 42, Pai, se queres, remova de mim esse cálice. O cálice aqui era o cálice do jugo do pecado, o cálice aqui era a traição de Judas, o cálice aqui era o abandono dos seus discípulos, o cálice aqui era que Deus iria abandonar ele na cruz, o cálice aqui era todo o pecado de toda a humanidade vindo sobre a vida dele. Esse era o cálice que Jesus iria tomar, e Jesus fala: se possível, afaste esse cálice de mim. Irmãos, olha para mim, presta atenção. O que Jesus está nos ensinando nesse momento? Jesus, ele está falando para mim e para você. Você pode pedir ajuda para que Deus mude esse cenário. Porque, irmãos, existia uma obra da redenção, existia um plano eterno, e Jesus pede para Deus mudar. Jesus pede para Deus mudar. Não mudar a história, mas livrar ele daquilo que viria para acontecer. Deus, se for possível, continua com o plano, mas me livra desse cálice. Jesus procurou uma outra alternativa. Você pode procurar outra alternativa, mas talvez, se Deus não mudar a alternativa, como não mudou com Jesus, o texto continua dizendo: e apareceu-lhe um anjo do céu,
e fortalecendo ele, ou encorajando ele, ou fortalecendo ele. Irmão, se Deus não te livrar do teu cenário atual, Deus te fortalece, Deus te protege, Deus te abençoa no cenário atual, amém? Porque muitas vezes Deus não nos vai nos dar uma alternativa diferente, mas Deus vai nos fortalecer em meio a esse cenário, como Ele fez com Jesus. Então Jesus ele ora e Jesus ele pede ajuda. Agora Jesus ele sabia por tudo aquilo que ele iria passar. Irmãos, Jesus ele iria passar por grandes coisas. Jesus iria passar por traição, sofrimento, espancamento. A sua face quase que foi desfigurada. Jesus iria passar por grande sofrimento. Irmãos, eu queria que você pensasse nisso. Eu já vou me terminando. Eu queria que você pensasse nisso. Jesus era 100% homem, amém? Irmão, Jesus ele sabia exatamente por aquilo que ele iria passar. E aqui nós aprendemos algumas coisas com Jesus. Porque se uma pessoa que está em um estado terminal de uma doença, psicologicamente isso é uma pressão extrema para essa pessoa, porque ela está num futuro presente, sabendo aquilo que vai acontecer num futuro próximo. Ela tem talvez 6 meses de vida, 1 ano de vida que o médico deu a ela. Imagine a pressão psicológica de uma pessoa saber que ela vai morrer, que ela tem poucos dias de vida. Irmão, Jesus ele estava nesse corpo. Jesus tinha emoções. Jesus sabia por aquilo que ele iria passar. Jesus iria passar por um grande esmagamento. Jesus sabia que ele iria ser traído por Judas, por um beijo, que ele iria ser abandonado por Pedro e pelos seus discípulos. Ele sabia que Deus iria abandoná-lo na cruz, porque Deus é santo e não podia estar com ele em meio a todo o pecado que viria sobre a vida dele. Jesus estava em uma profunda agonia. Como é que você, talvez você não, mas como é que outras pessoas viveriam o seu presente, sabendo aquilo que iria acontecer no seu futuro? Interessante de pensar nisso, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas alguns dos seus atributos Deus não nos deu, como a sua onisciência. Deus não deixa com que a gente saiba de tudo, usa os seus profetas para nos dar alguns relâmpagos e lampejos de algumas coisas que vão acontecer, mas Deus não nos deixa ser oniscientes. Você sabe por quê? Por quê? Porque Deus, sendo Deus, Jesus, sendo Jesus, 3 anos de ministério com aqueles homens, ele sabia exatamente aquilo que aqueles homens iriam fazer com ele e também aquilo que ele iria passar, e nem assim ele tratou esses homens de forma indiferente. Talvez se você souber aquilo que a tua esposa vai fazer com você daqui a alguns anos, que o seu filho vai fazer com você daqui a alguma temporada, ou daqui a alguns amigos de ministério, ou com que os seus amigos de ministério, ou o seu pastor, ou o seu líder vai fazer com você daqui a alguns anos talvez, como que você trataria essas pessoas no futuro presente? Jesus sabia que ele iria ser traído. Jesus sabia que ele iria ser abandonado pelos seus discípulos, mas ele ensinou, ele curou as feridas, ele estava junto. Talvez se eu e você soubéssemos aquilo que as pessoas iriam fazer conosco daqui a algum tempo, será que isso não iria interferir no nosso futuro presente com elas? Talvez nós não olharíamos com a cara de felicidade, nós não andaríamos mais juntos. Irmãos, eu abro um aspas aqui, um entre parênteses. Jesus sabe aquilo que você vai fazer amanhã, e mesmo assim Ele continua te amando hoje. Jesus sabe aquilo que você vai fazer depois de amanhã, e Ele continua te amando, chamando a tua atenção, querendo que você volte aos pés da cruz, ore, clame e busque ao Senhor. Jesus, sendo homem real, não uma mitologia, não um personagem, ele sentiu a traição, ele sentiu a pressão emocional, ele sentiu aquilo que estava acontecendo com ele. E para a gente finalizar, irmão, Getsemane significa um lugar de esmagamento. É interessante a gente pensar que Jesus, ele foi prensado. Jesus foi esmagado. A Bíblia diz, livro de Isaías, que foi da vontade do Pai esmagar ele. Ali no Getsemane, Jesus, ele foi esmagado espiritualmente.
ele foi esmagado emocionalmente, estava aflito de alma, ele chorou, ele chora sangue, ele sua sangue, perdão, ele foi ali esmagado pelos nossos pecados, ele foi esmagado pelo abandono, ele foi devastado pela traição, ele foi esmagado pela vontade do Pai. Ali ele foi aflito. Quando a gente olha essa realidade da oração, foi ali que ele chorou, que ele se rendeu, que ele alinhou com a vontade do Pai, e ele diz: não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer. Irmão, deixa eu falar algo para você. Getsemane significa lugar de prensa, significa o lugar que sai o óleo. Getsemane é onde tinha várias árvores que eram oliveiras, dali colhiam, ali era chamado lugar de prensa. Jesus foi prensado neste lugar, e nesse lugar que ele foi prensado, sabe o que ele fez? Repete comigo, ele orou. Nesse lugar que Jesus foi prensado, Jesus orou. E é interessante que talvez nos momentos mais difíceis das nossas vidas, como perdas, dores, rejeições, silêncio, é o lugar onde Deus está nos forjando, é o lugar onde Deus está nos fortalecendo, porque o óleo não vem da facilidade, o óleo vem da pressão. O óleo não vem da facilidade, o óleo vem da pressão. Talvez você sente como uma pessoa que já perdeu um filho, que teve notícias ruins, como a minha esposa. Dali foi extraído alguns óleos, e aí você vai entender o que a pressão forjou na sua vida. A gente olha para o pastor Anselmo, e aí você senta com ele, e aí você vai entender o seu Getsemane, você vai entender o seu lugar de pressão, e vai entender aquilo que Deus forjou, e aquilo que hoje Ele tem para poder entregar, mas isso veio através não de uma vida com facilidade, mas isso veio através da pressão. Todo momento de pressão gera óleo, repete comigo, gera óleo. Todo momento de pressão existe um Getsemane. Aquilo que te quebra por fora, Deus usa para te construir por dentro. Irmãos, eu queria que você pensasse nisso em nome de Jesus. A oração é que sustenta o teu ministério. A oração é que sustenta a tua vida espiritual. A oração é que sustenta a tua família. Porque Jesus, no momento mais difícil da sua vida, Ele foi orar. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, a Bíblia diz que Ele entra com 11 homens no Monte das Oliveiras, porque um já tinha ido trair ele, Judas. Ele entra com 11 homens. No portão do Getsemane ficam 9. 3 entram com eles: Pedro, Tiago e João. No momento mais difícil da tua vida, você precisa ter amigos que não te levem para o shopping, que não apenas vão ouvir um teu desabafo, mas que vão orar com você, amém? Porque Jesus seleciona 3 para orar no momento mais difícil da sua vida. Nem sei porque eu estou entrando nessa parte, mas Jesus não mostrou vulnerabilidade para os outros 8. Jesus não mostrou vulnerabilidade no Sermão do Monte. Jesus não mostrou vulnerabilidade para os 500 ou para todo mundo que andava com ele, mas Jesus mostrou talvez uma vulnerabilidade daquilo que ele estava passando para 3. 3 entraram com ele no jardim de Getsemane. 3 viram a sua aflição. Quem são os seus amigos de oração? Quem são aqueles que te carregam? Quem são aqueles que te levam junto? Quem são aqueles que te fortalecem? Porque 3 estavam com ele no Monte da Transfiguração: Pedro, Tiago e João. 3 estavam com ele no Getsemane. 3 estavam com ele em algum outro lugar que eu esqueci agora. Eu estou tentando lembrar, mas agora não vai, mas sim em outro lugar também.
E para a gente finalizar, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quantos aqui entenderam essa palavra, amém? Jesus vivia a oração. Marcos 1,35, ele orava de madrugada. Lucas 5,16, ele te retirava para orar. Lucas 6,12, ele passou a noite orando. Jesus não apenas ensinou, mas Jesus viveu a oração. Abraão conversava com Deus, Moisés falava face a face, Davi derramava sua alma, Samuel ouvia Deus. Exemplos históricos de grandes homens de Deus. John Wesley impactou uma nação através da oração. Charles Finney, cidades foram transformadas. Daniel Nashing sustentava tudo em oração. Irmão, verdades espirituais. Sem oração não há força, não há direção, não há perseverança. Quem não ora não sustenta a sua caminhada. Quem não ora não sustenta o ministério. Quem não ora não sustenta a sua vida espiritual. Quem não ora não sustenta a sua casa. Quem não ora não sustenta a sua família. E por último, Joel 2,12 diz: voltem-se para mim. Repete comigo, com jejum. Repete comigo, jejum. Esdras 8,23, jejuamos e ele nos atendeu. Esther 4,16 diz: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim, e não comeis e nem bebeis por 3 dias, nem de dia e nem de noite, e as minhas servas também jejuaremos. Assim irei ter com o rei, e ainda que não seja segundo a lei, e se perceber, vamos perecer. Irmãos, aqui está falando sobre o jejum. Eu falei sobre oração e eu finalizo falando sobre o jejum. O jejum é uma prática espiritual, porque isso te aproxima de Deus. Eu coloquei que jejum, ele é o domínio sobre a carne. Então, quando você jejua, você está dizendo: eu não sou governado pelo meu desejo, mas eu me submeto a Deus. Você enfraquece a carne e você fortalece o teu espírito. Só que o jejum também, ele te traz uma sensibilidade espiritual. Repete comigo: sensibilidade espiritual. O jejum, ele tira o barulho, o jejum tira o ruído, o jejum faz você ouvir a voz de Deus com clareza, porque a tua carne está fraca. Quando a tua carne faz barulho porque ela está forte, você deixa de ouvir a Deus. Tem coisas que Deus já falou, mas você não conseguiu ouvir porque tem muito ruído. Jejum e oração traz respostas. Irmãos, presta atenção, olha para mim. E eu trouxe uma frase que diz o seguinte: tem níveis de respostas de Deus que só vêm quando existe uma entrega. Existem níveis de respostas de Deus que ela só vem quando existe uma entrega. Deus não vai te responder, talvez no nível que você está esperando, se você não tiver uma entrega para receber a resposta desse nível. Feche seus olhos. Quero orar por você nesse momento. Jesus sentiu dor, medo, pressão, mas ele fez uma escolha. Ele orou. E porque Jesus orou, a ajuda veio. Talvez você esteja cansado, pressionado, sem respostas, vivendo o seu Getsemane, mas quando você ora, o céu reage, o invisível se move, Deus te fortalece e a ajuda vem do alto. Deus, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua igreja. Pai, obrigado por mais uma vez falar conosco acerca da oração, acerca do jejum. Não existe uma vida ministerial de pé se nós não estivermos de joelhos. Não existe uma vida ministerial de pé se nós não jejuarmos. Existem níveis de respostas de Deus que exigem
uma entrega profunda. Deus, que a Tua palavra, Pai, de revelação essa noite possa ter alcançado os nossos corações. Deus, obrigado porque o Senhor falou comigo mais uma vez. Jackson, se você quer ir no profundo, se você quer ir a níveis além, se você quer sustentar aquilo que eu tenho sobre a tua vida, ore mais, jejue mais, tire todo o ruído da tua carne, do mundo, e ouça aquilo que eu já estou falando. Irmãos, talvez isso é para você também. Tem níveis que Deus quer te levar, tem coisas que Deus quer fazer, mas para você se manter de pé, você precisa se colocar de joelhos, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa clamar. Sempre na viração do dia, o Senhor Deus descia para ter relacionamento com a sua criação. Por que hoje seria diferente? Deus te ama num tanto, mas Deus te ama num tanto, mas tão profundamente, que Ele traçou um plano da redenção. Ele envia o seu Filho, algo de mais poderoso, algo de mais sacrificial, algo de uma hora entrega, de um grande valor, para mostrar que você tem muito valor ao seu proprietário e que Ele quer voltar a se relacionar contigo. Quem determina o valor daquilo que tem é aquele que o criou. O que determina o valor daquilo que você faz é a tua entrega. Deus entrega Jesus. Para quê? Para que Ele pudesse de novo ter um relacionamento contigo. Irmãos, a obra da redenção, ela está revelada em relacionamento, é o arroz com feijão. Clama a mim, eu te respondo. Vem para mim, eu te levo mais no profundo. Fala comigo, eu te revelo. Ora, te dou mais poder, mais oração, mais poder. E para quê? Para que você traga mais pessoas para se relacionarem comigo de novo, como uma vez foi assim. Deus, em nome de Jesus, estamos rendidos, Pai, na Tua presença, na Tua casa. Deus, queremos, Pai, em nome de Jesus, uma vida de entrega e uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de prática em Ti, com o coração, Pai, voltado para o Senhor. Deus, nada vale ministérios, uma vida espiritual falsa, correria do dia a dia, programas de igreja, ou tudo aquilo que nós estamos fazendo sem ter intimidade contigo, sem ter joelho no chão, sem ouvir a Tua voz. Deus, me ajuda. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter uma vida contigo, Pai, de intimidade, de busca, ouvir a Tua voz, saber o que o Senhor quer, clamar ao Senhor, Pai, verdadeiramente. Talvez muitos aqui essa noite, Senhor Deus, estão clamando por uma cura. Talvez muitos aqui essa noite estão clamando, Senhor Deus, por uma restauração. Talvez muitos aqui essa noite estão aflitos de alma, muitos aqui estão orando, buscando. Quem aqui precisa de uma resposta de Deus? Levanta a sua mão, deixa eu te ver. Quem aqui precisa de uma intervenção de Deus? Levanta a sua mão, deixa eu te ver. Quantos aqui precisam buscar algo de Deus, buscar uma direção de Deus, buscar uma resposta de Deus, querem uma vida? Irmãos, eu me coloco também aqui no altar. Eu queria te convidar, sai do seu lugar, vem aqui para frente.
Vem estar comigo aqui. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais do Senhor. Eu preciso de uma